Então, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio de Direito Criminal ao Vinho. Hoje estamos muito felizes aqui com o nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente vai contar quem é. Eu vou dar algumas dicas aqui. Mas o que eu posso dizer desde já é que é alguém que há muito tempo a gente deseja entrevistar. É alguém muito relevante no cenário da advocacia criminal paranaense e brasileira, e é uma pessoa que atravessou etapas diferentes da advocacia, né? Começou a advogar quando a internet não era como é hoje, com certeza usou alguma coisa de máquina de escrever, depois computador, depois internet, e agora com toda a tecnologia, inteligência artificial, então a gente vai poder entender as transformações da advocacia, né, antes e depois dessa era tecnológica. Enfim, tenho certeza que vai ser um excelente programa. Michi, conta um pouquinho do vinho para a gente, para depois eu falar um pouco mais do nosso convidado. Hoje o pessoal da Adega Brasil, tendo inclusive aqui, acho que ouvindo uma preferência dos nossos convidados, encaminhou para nós um argentino, um San Felician, acho que é o segundo San Felician que a gente já bebe aqui no programa, mas dessa vez um San Felician Bonarda, que é a segunda uva mais produzida na Argentina. Ele é um vinho que tem 12 meses de barrica de carvalho, 12 meses de barrica de carvalho, 50% americano, 50% francês, de segundo e terceiro uso. Ou seja, esse vinho aqui ele acaba não tendo, tanto que eu falo assim, quando é barrica de primeiro uso, parece que ele gosta de verniz, né? Acaba tendo um pouquinho menos. E claro, como todo bom vinho argentino, massa com molho forte e carne é a pedida para ele. Acho que vai dar boa para o nosso convidado de hoje, Marion. Com certeza, sim. Então, agora eu vou falar um pouquinho do currículo, que é bem extenso, do nosso advogado aqui, mas vamos ver se vocês vão acertar, né? Vocês que estão ouvindo a gente. Então, o nosso convidado, ele é catarinense de fato, mas é paranaense de direito. É advogado criminalista, mas já vou fazer um pequeno spoiler, que ele advoga às vezes em outra área também, na área de direito de família. Sei que então não ficou a vida toda só no crime, embora seja um advogado criminalista por essência e por excelência. É professor adjunto em Direito Penal da Universidade Federal do Estado do Paraná, agora recentemente aposentado, né? Não leciona mais. É mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É conselheiro titular da OAB por um grande período de tempo também. Foi sócio fundador do Instituto de Criminologia e Política Criminal. Você, Michi, gosta muito de criminologia. Acho que é alguém que você vai gostar muito. Fui aluno do ICPC, do professor Juarez Cirino. De conversar aqui. Membro da Academia Brasileira de Direito Criminal, membro honorário da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, ex-membro titular do Conselho Penitenciário do Paraná, ex-secretário de Segurança do Paraná, integrou por 2 vezes como membro titular Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, e hoje em dia, perguntei para ele curiosidades a respeito, para poder apresentar. Ele, um vô um pouco babão, assim, conseguiu falar muito das netas, do neto, então também no currículo tem agora ser avô como uma das coisas preferidas. Então, o nosso convidado hoje é o grandioso advogado criminalista, professor Rolf Cornio Júnior. Agradeço imensamente a sua presença aqui, você ter aceitado esse convite. É uma alegria, uma honra para mim, também para o Michel. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço a você, Marion, agradeço ao Michel de oportunizarem esse encontro para que possamos, principalmente, relembrar muita coisa para os jovens de hoje que vivenciei nesses quase 50 anos de profissão. Então, de coração, muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor, uma coisa que eu sempre me chama muita atenção na década, o senhor falou, se formou em 1975, né? Me parece que aquele tempo tinha que ler muito mais do que parece que a gente lê hoje. Se tinha, por exemplo, vou estudar, eu tinha que estudar o Direito Penal com o Nelson Hungria, que eram 9, 10 volumes. Como que foi esse começo de advocacia? Como que o advogado, naquela época, fazia para se atualizar o peticionamento, porque a gente não tinha computador? Como que era? Que dificuldades o advogado enfrentava naquela época e como que é hoje? Eu, quando me dirigia aqui para o estúdio, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Foi um julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós éramos muitos advogados.
E coube ao colega Cal Garcia iniciar a defesa oral, e ele, naquele momento, disse assim: como nós somos tantos advogados aqui, eu quero saudá-los, mas eu farei na pessoa do Dr. Rolf, o nosso decano. E eu já respondi para ele: decano, grande glória, porque o decano é sempre aquele que vai morrer antes de vocês todos, né? E todo mundo riu. Mas, sabe, uma época maravilhosa. Ingressei na faculdade no ano de 1971. Participei de uma turma cujos colegas são muito valorosos. E tive a sorte de encontrar professores dos melhores do Brasil, que nos acompanharam durante todo o tempo do curso. Professor Muniz de Aragão, professor José Lamartine Correia de Oliveira Elira, professor Sansão José Loureiro, professor Alcides Munhoz Neto, que eram verdadeiros maestros na arte da ensinança. Então, a Marion falou agora há pouco assim, pois é, na internet da sua época, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos nem fotocópia. É verdade. Não se falava em fax. É tão incrível que eu acessei pela primeira vez o computador, estimulado e demais pelo professor Luiz Alberto Machado, no ano de 1987. E já em 88, eu resolvi dar uma calibragem diferente para o meu... Não era nem 276, mas consegui um drive para ele. Um drive de 20 bytes, 20 megabytes, uma porqueira. Que quando era conversado sobre esse drive no fórum, havia colegas que compareciam no meu escritório para ver o funcionamento do aparelho. Um drive que hoje não roda esses programas aí que nós temos embutidos nos nossos celulares. Nós não tínhamos acesso. O computador, então, em 87, era uma máquina burra. Mal se prestava a ele para nós realizarmos pesquisas. Porque a pesquisa que ele... o material que ele continha seria o material que nós teríamos colocado no seu interior. Porque nós não tínhamos acesso às cortes, nós não tínhamos acesso à literatura, nós não tínhamos acesso aos tribunais e aos seus julgados. Quer dizer, o computador, ele era paupérrimo. Era uma máquina de escrever eletrônica, praticamente. Uma máquina de escrever eletrônica, com uma impressora Jaguar ao lado dele, barulhenta, que, sabe, se contemplados o computador e a impressora com essa realidade que nós vivenciamos hoje, eram coisas assim da pré-história. E viemos do cursinho, lá do Camões, do saudoso Sanches.
E nessa época do cursinho, quando tínhamos as nossas aulas de filosofia, o professor que nos preparava para o vestibular falava na robotização. Olha só, a robotização, a inteligência artificial, um tema assim que sensibilizava tanto o professor Luiz Alberto Machado, que quando falava a respeito disso, ele parecia verdadeiramente um bruxo sobre como será o direito. E nós não conseguimos conceber, tendo em conta a nossa natureza, conceber como é que uma máquina possa julgar um humano diante da diversidade da vida, dos fatos da vida. Como é que ele poderia? Que sensações um computador, sabe? O computador e o olhos nos olhos. Isso é tão importante para um juiz num interrogatório. Como é que um computador vai fazer isso? Ditar uma sentença. E hoje a realidade está aí. Há quem já peticione usando o robô, há quem conteste e impugne, há quem sumarie um trabalho para encaminhar um memorial para o julgador, que quando coloca tudo aquilo dentro de um liquidificador, que é o robô, ele já pode ter uma sentença, dizendo A ou dizendo B, acolhendo a pretensão A ou B. Mas na nossa época, lá de trás, pouco se acessava, por dificuldade, inclusive, julgados dos tribunais. Então, nós tínhamos que ter acesso às coleções especializadas que reproduziam, veja, já com atraso, julgados do Supremo, do Tribunal Federal de Recursos, nós não tínhamos STJ, do Tribunal de Justiça do Paraná, depois do Tribunal de Alçada do Paraná, né? E então o trabalho todo ele mais se desenvolvia em razão da literatura, sabe? E a literatura dos grandes penalistas da época. Everardo Luna, de Pernambuco. Professor Manuel Pedro Pimentel, em São Paulo. Professor Alcides Munhoz Neto, aqui no Paraná, juntamente com o professor René Arialdotti, que era um jovem nessa época, o professor René Arialdotti, mas que se sensibilizava muito, sabe? E principalmente com os estudos criminológicos, porque não era só a literatura jurídica que ele conhecia, era uma literatura muito grande, a literatura escrita para nós, os profanos não advogados, pelos grandes mestres da humanidade. Olha, Nelson Gria, era turrão Nelson Gria, Magalhães Noronha, em Porto Alegre, Salgado Martins, os grandes penalistas da época, que escreviam maravilhosamente sobre um direito penal brasileiro, a respeito acerca de um direito penal nosso, como o construiu cientificamente o professor Aníbal Bruno, que dizem que foi o maior penalista brasileiro, porque
quando escrevia sobre direito penal, ele o escrevia cientificamente. E que, infelizmente, no encontro que ele teve no Rio de Janeiro, quando o professor Alcides e o professor Everardo Luna o visitaram em sua casa, ele confessou para ambos que ele não conseguiria escrever um tratado de direito penal por falta de condições financeiras. Um penalista brasileiro que uma noite foi encontrado num ponto de táxi, depois que ele sai de uma reunião como integrante dos grandes juristas fazedores da lei penal, quando ele é encontrado pelo professor Nilo Batista, e que faz uma crítica à falta de sensibilidade do homem público naquela hora, que não, observando a dificuldade, egoisticamente sequer o levou para casa, ou proporcionou-lhe uma condução de ida à sua casa. Heleno Cláudio Fragoso, no Rio de Janeiro, eu o conheci pessoalmente. Certa feita, frequentei o escritório dele no Rio de Janeiro. Um poder de síntese, Marion e Michel, fenomenal, escrevendo ele sobre as lições do direito penal. Aquele era um vidente. Aquele era um vidente. Nós construímos grandes castelos aqui no Brasil. Nós construímos esses castelos por sobre a areia. Nós estamos atrasando a revolução social aqui no Brasil. Para que se presta o direito penal? Era uma época que nós valorizávamos e muito os nossos autores, os brasileiros, até que depois, lá pelos idos de 73, 74, passamos ali do causalismo para as teorias social da ação, daí vamos para o finalismo, e daí, então, há essa enxurrada de literatura, principalmente da literatura alemã aqui no Brasil. Essa é uma época que traz dificuldades se a contemplamos com a realidade de hoje. Mas era uma época muito incrível, porque era uma época de poesia, sabe? Uma época de poesia, uma época de muita discussão, uma época importantíssima, porque, por exemplo, na faculdade, com a vigência do Código Penal de 1940, já se antevia a mudança da legislação punitiva com o Código Penal de 1969. E esse código, ele teve protelado o início da sua vigência por vários anos, até que um dia de vez o tiraram, inclusive de qualquer expectativa, mas nós estudamos o direito penal, claro, por uma questão até prática, de tempo, já que ele viria em cima do Código Penal de 69. O Código Penal Militar vingou, o Código Penal não vingou. Resolveu-se, então, isso foi comemorado recentemente no Instituto dos Advogados, resolveu-se, então, apenas modificar a parte geral do Código Penal. Vamos ver como é que essa parte geral se comporta quando as suas normas sejam aplicadas, para depois, então, nós pensarmos na nova parte especial de Código Penal. Imagine, nova parte geral de Código Penal com vigência há 40 anos. Veio uma lei de execução penal, tentou-se um anteprojeto de Código de Processo Penal, veio o projeto de Código de Processo Penal e continuamos com o nosso
velho código com algumas mudanças, né, de ocasião, em vigência aqui no Brasil. E, paralelamente a isso, é claro que com o tempo vem uma influência danada lá do exterior, e eu situo aí o professor Alessandro Barata, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e de vivenciar o professor numa tarde, numa noite, numa manhã, quando o levei para o aeroporto, quando ele regressou para a cidade de Florianópolis, quando ele, então, começa e traz-nos a literatura dele a respeito da criminologia. A criminologia era um apêndice, mas a verdadeira ciência criminológica, a criminologia radical, apresentada pelo professor Barata, desenvolvida com maestria pelo professor Juarez Cirino dos Santos, pelo professor Nilo Batista, no Rio de Janeiro. A criminologia, então, ganha foros de cidadania, de credibilidade nessa época. Professor Rolf, eu estava ouvindo o professor falar e não sei se o professor vai concordar comigo, mas a sensação que eu tenho é que hoje, com essa enxurrada que nós temos de jurisprudência, de doutrina nacional, estrangeira, artigo na internet, enfim, as pessoas elas se tornaram assim replicadores, né? Então ela faz uma pesquisa grande daquilo e coloca no papel. Eu sinto falta de alguém que pare para, de fato, refletir. Eu não sei se os advogados talvez ficaram um pouco assim, limitados com essa repetição e essas pesquisas, mas refletem menos. Eu não sei se aí antigamente as peças eram mais curtas do que hoje, mas elas tinham talvez um conteúdo mais rico porque eram realmente produto de uma reflexão, de uma construção desses advogados, diferente de cita uma doutrina, cita outra. Claro que tem uma importância nisso de você mostrar que vários pensadores estão pensando daquela forma, mas sabe, não, o professor sente que há uma certa ausência de reflexão a respeito das coisas e uma amplitude de repetição dessas coisas? Olha, eu diria assim para você que nem cita uma, nem cita outra, porque não cita nada. Não cita nada. Uhum. A literatura hoje perdeu o seu valor. De nada adianta você ter uma biblioteca maravilhosa, que talvez alimente as traças no escritório, porque vem um acórdão ali e derruba a nossa biblioteca. Um acórdão derruba a biblioteca. Um acórdão derruba uma biblioteca. O Supremo disse, está dito. Mas o Supremo diz hoje isso, amanhã ele diz aquilo, depois amanhã ele volta para trás. Está fazendo uma verdadeira confusão na nossa cabeça. Tanto aí que hoje está esse modismo aí de falarmos em segurança jurídica, em insegurança jurídica. Mas foi o Supremo que disse? Foi. Para que escrever tanto? Se escreveu demais, é besteira. Besteira. O juiz disse lá, acabou. E não só o Supremo acaba conosco, mas acaba com toda a magistratura. Quem ousaria hoje, como magistrado, confrontar uma decisão do Supremo Tribunal Federal para dizer essa decisão do Supremo é inconstitucional, essa decisão do Supremo aí é uma decisão que dizem os experts, para nada se presta. Quer dizer, decisões que vêm sendo postas, encomendadas à satisfação de crises momentâneas ou de interesses. Cuja verdade desses interesses nós não conhecemos. Quer dizer, aquilo que é o que conhecemos e aquilo que é aparente, né? E aquilo que não é aparente. Quanta reforma nós tivemos aqui no Brasil, falei com a Marion um dia sobre isso,
Não reforma, porque os doutos dizem, porque isso é o que a política criminal quer. Nossa, os estudos hoje da criminologia, não aquela criminologia velha, mas da criminologia nova, recomendam, então, que nós construamos uma política criminal hoje, de que vai resultar depois a legislação. Não que isso interesse cientificamente para a construção, reconstrução do sistema, mas para a satisfação de um interesse subalterno. Como fizeram isso aqui no Brasil, quem é condenado vai para a cadeia. O Fleury foi condenado, devemos aguardar o trânsito em julgado da decisão para daí prender. E hoje nós não sabemos mais qual é o momento que nós vamos prender, se prende aqui, não prende ali. Agora, recentemente, foi tudo novamente mudado, quem é condenado no júri pelo aborto, por exemplo. E sempre é assim, já né? vai para a cadeia. Sim. Essa questão da retroatividade ou não retroatividade, essa confusão que se faz hoje sobre norma de direito material, norma processual, desconsiderando a existência das normas que estão situadas numa zona cinzenta, cuja retroatividade é totalmente descabida. E hoje, pela manhã ainda, escutando a Rádio Bandeirantes, houve a saidinha de final de semana. Vocês viram o que aconteceu? Não. Centenas não voltaram. Centenas não voltaram. Ônibus aguardando beneficiários da saidinha de final de semana, porque ou estariam usando crack, ou ainda estariam envolvidos com furtos, com roubos, com estelionatos. Quer dizer, uma desmoralização total do sistema de execução penal aqui no Brasil. Não, mas nós estamos construindo esse sistema, porque esse sistema é o reflexo de direitos humanos que devem ser preservados. A cadeia não é um depósito de gente, a cadeia não tem só uma porta de entrada para o inferno e nada disso. É que as cadeias estão cheias. Então nós temos que criar um sistema para tirar essa gente da cadeia e entregar essa gente ao Deus dará. Temos hoje o quê? Apenas a tornozeleira eletrônica ainda que nos salva, porque o próprio sistema não tem condições de submeter a essa gente beneficiária dessas providências ao sistema de rigor, ao sistema de crédito, não de descrédito, mas de crédito, de credibilidade. Então, nós dizemos assim, nós estamos fazendo isso, poxa, porque a ciência manda que seja. Conversa para boi dormir, meu Deus do céu. E sabe, eu enfrentei um problema danado aqui no Paraná, no ano 94, quando eu me tornei secretário de Segurança do Estado do Paraná. Só para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que período que foi que o senhor desempenhou essa função? Abril de 94, dezembro de 94, o governador era o doutor Mário Pereira, o pai do nosso colega, o Luiz Fernando Casagrande Pereira. Governo de paz, sabe? Um governo de harmonia, um governo de coleguismo, um governo de respeito, não só entre nós, os auxiliares do governador, como com a comunidade em geral. E quanto eu sofri naquela época, principalmente porque eu inventava a moda de criar um sistema mas daí
pela gente da ciência, eu era criticado, né? Essas técnicas de repressão e de prevenção. Isso é um absurdo que estão fazendo, sabe? E quanto contratempo foi encontrado aí. Crianças, adolescentes recolhidos em cadeia de gente grande, a superpopulação carcerária, presos que vinham do interior e aqui permaneciam e não voltavam para o interior. E graças a Deus, Marion, que nessa época eu pude contar com o coleguismo, com a amizade do professor Ronaldo Botelho. Ele na justiça, eu na segurança. Tivemos aí uns desencontros de opinião no início, mas depois chegamos à conclusão que nós estávamos no mesmo barco. E nós, com esse discurso, provocamos o Olímpio de Sá Sotomayor, provocamos o doutor Ronald Ascioli, os chefes do Ministério Público e do Poder Judiciário do Paraná, para uma reunião que foi realizada lá na presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Quando nós dissemos, meu Deus, vocês ainda não se sintonizaram que nós todos estamos num mesmo barco e que o casco desse barco está furado? Nós temos que nos unir, meu Deus. De nada adianta vocês brigarem comigo, eu brigar com vocês, eu brigar com o Botelho brigar com o Olímpio. Nós temos que nos unir. Nós fazemos parte do grande sistema. Do grande sistema. Esse sistema é uma grande orquestra. E nós não podemos desafinar. Não adianta agora tocar bumbo nessa hora, quando não é a hora do bumbo, não é a hora do prato, não é a hora da corneta, do saxofone, do diabo. Nós temos que nos unir, porque se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir realizar os objetivos que nós estamos buscando. E começou uma época diferente, com o juiz da execução penal, a maior e era uma época de humanização, aí o professor diz, uma época de maior humanização, de tentar... Mas é claro, tirar um pouco cada de um tanta no gente, exercício das suas atribuições, mas com essa concentração. Vamos realizá-la, mas tendo em vista um benefício de que possa ser extraído desse trabalho conjunto nosso. Não adianta só ficar indeferindo, não adianta só ficar deferindo, não adianta eu ficar recusando gente porque eu não tenho mais vaga. Não adianta a Secretaria de Justiça mal trabalhar com o Conselho Penitenciário. Nós estamos juntos. Há uma unicidade entre nós. E foi legal. E, Michel, já nessa época, o professor Rolf sempre foi um defensor da distinção entre o usuário e o traficante, sempre teve uma relação forte com esse tema, né, professor? Muito na grande. época, e na época, não sei se você lembra, Mich, que na época era pena ainda privativa de liberdade, Meu né? Deus, chegou Pro usuário. 16 da... E aí o professor Rolf teve uma participação importante, né, enquanto Tudo era secretário. mais rígido. Tudo era mais rígido. Tudo era mais rígido. Me lembro de uma audiência que foi realizada, um sujeito eu trouxe do Paraguai, aqueles carrinhos de matchbox. Eles são de metal, né? Aquilo é uma coisa maravilhosa. Mas ele trouxe 300. E todos amarelos. E o doutor Lício Bley, que era o juiz federal, perguntou para ele, e por que isso? Não, estou levando para o meu neto. Mas o senhor está levando 300 carrinhos amarelos para o seu neto? Exatamente. E havia prisão, e havia condenação pelo descaminho. Tudo mudou. Tudo mudou. A legislação do tóxico, então, como ela mudou? Que nós viemos da
Lei 66, 64, 76, sabe Deus. Daí tinha a lei anterior. Aquilo era de uma rigidez danada. Mas começou a desenvolver aquele tema, né? Aquela menina Vera, eu acho que era a Vera, uma juíza do Rio de Janeiro, que nós não podemos nos intrometer na vida da pessoa para dizer que a pessoa deva ser assim. Se ela quer usar, ela que use. Se você quiser dar um tiro no pé, que dê. Uma autonomia da vontade, né? Autonomia da vontade. Então, nós não podemos punir isso. Nós não podemos punir, dizia ela. Magistrada. Escreveu livros maravilhosos. Ela, afeiçoada com a criminologia, um discurso de política criminal sensacional lá no Rio de Janeiro. E daí chegamos nessa lei que está em vigor hoje. E foi posta a lei, pipoca em Brasília. Sepúlveda pertence. Essa lei aí é administrativa, isso aí não é criminal. Isso aí não é sanção penal. Aquele dono de cursinho lá, que foi deputado federal. O Luiz Flávio Gomes. Gomes também na mesma linha. Na mesma linha. Essa ademoestação, isso não é sanção penal. Mas, meu Deus, te disse, se isso não é sanção penal, então não há crime. Nulum crime, nula pena, sine lege. Se há crime, há pena. Se há pena, há crime. E hoje, então, se desenvolve todo esse novo discurso. A gurizada não sabe mais o que fazer. Mas O tal dos 40 gramas. Mas assim, aproveitando a experiência, professor, porque existe também muitos estudos apontando que a gente teve uma inversão também, me parece, que houve até um certo medo de aplicar a lei, porque existe hoje um hiperencarceramento por causa das drogas também. Parece que o sarrafo do tráfico baixou, não? Não sei, o professor que teve essa experiência de trabalhar na linha de frente com esse tema, olhando atualmente a nova lei. E aí a gente percebe também que, hoje em dia, muita prisão por tráfico, muito processo por tráfico. Dentro da tua experiência, Pequenos professor, tráficos, né? pequenos tráficos, assim, principalmente entre as mulheres. Você teve ali, você vai hoje num presídio feminino, a imensa maioria... É o maior índice de prisão feminino, né? É o tráfico. Dentro da tua experiência, professor... Semana passada eu pedi para um amigo me pegar no escritório para nós irmos na casa de um outro amigo para uma reunião de amigos. E ele me pegou 6h18 e pouco no escritório e lá nós fomos. Meu Deus, quando nós passamos ali na região do Arrejuelo, quando nós passamos na região da Praça Tiradentes, quando nós conhecemos a região do Largo da Ordem do São Francisco, e quando nós voltamos por volta de 00:30, 1h da manhã, vindo lá de Pinhais, depois pegando a Rua Chile, meu Deus, que coisa horrorosa, sabe? Grupos e grupos de pessoas usando substância entorpecente. E você não vê a questão social ser atendida, não se coloca mais ali o policial, porque isso é uma questão social, e isso não é tratável via de budurna, de cacetete, mas as pessoas estão se tornando, sabe, verdadeiras zumbis, e nada se faz. Você falou do traficante. Quanta decisão nós temos tido aí com a liberação dessa gente toda. Quanta imprensa vem divulgando isso,
Quer dizer, é uma coisa assim que não há uma linha de horizonte para tudo isso. Não há uma linha de horizonte. Então, como secretário, eu ficava, meu Deus, alunos de faculdade na madrugada. Professor, estou preso, professor. Estou preso. O senhor me ajuda? Claro, eu vou te ajudar. Mas eu não pensava no aluno. Eu pensava na desgraceira para a vida do aluno, o envolvimento dele com o sistema. Vai acabar a vida de seguria. A mãe vai querer fazer um concurso, olha os antecedentes manchados. Quanta desilusão nós vamos levar para o interior da casa desse menino, que a mãe não sabe. A avó, principalmente, a querida avó, também não sabe. Então, a gente tinha que ser criativo nessa hora, sabe? Ser criativo nessa hora. Muitos anos aí, uma piazada resolveu fazer uma comemoração aí, de final de ano, uma piazada. Essa piazada foi comemorar o final de ano na pedreira, de tarde. E a polícia bateu na pedreira. Prendeu toda a gurizada. Levou toda a gurizada de ônibus para a delegacia de tóxicos, ali no Batel. Ali caía advogado de tudo que é lado. Fora, nós chegarmos lá e dizer assim, Marion, pega mais esse aí para mim. Michel, pega também um aí, Michel. Você está com um só, pega 2 guris, fica com 3. E daí eu, com um advogado, entramos no gabinete do delegado. Os pais lá, os parentes. Que pecado que vocês estão fazendo. Mandou todo mundo embora. A solução flagrantemente contra a lege, imagine só. Mas eu creio que nós atingimos resultados alvissareiros ali. Porque aquela piazada levou uma lição que eu acho que não esquece até hoje essa lição. Porque não adianta aprender para arrebentar. Não adianta. Eu vou acabar com a Cracolândia. Vai acabar nada. Inclusive, nem mexa nisso. Porque você vai mexer com fogo. Porque você não vai ter como você depois resolver esse problema. Esse problema é insolúvel. Então, daí você vai encontrar. Nós não podemos compulsoriamente internar essa gente. Nós não podemos prender essa gente. Quer dizer, nós não podemos internar, quer dizer, o órgão lá municipal silencia. A polícia diz, por que eu vou prender? Já vão soltar. A coisa afrouxou de um jeito. E não vai ser uma caneta, uma norma jurídica nova que nós vamos resolver isso aí. Professor Rolf, eu e o Michel, a gente costuma perguntar para os nossos convidados aqui se eles conseguem advogar, seja no âmbito criminal ou, às vezes, em outro âmbito, como o professor, por exemplo, na vara de família, e depois não levar isso para a própria vida ou para casa, consegue deixar de lado. Como que é a tua experiência em relação a isso?
E o que o professor acha mais pesado? Porque são duas áreas bastante complexas de se atuar, né? Sim. Nós atuamos no criminal, a gente sempre diz, olha, se tem uma área que é tão pesada quanto o criminal é a família, porque também envolve, às vezes, uma relação de pai e filho, questão sentimental, questão de guarda, questão de abandono, questão financeira, enfim, temas muito sensíveis, né? O que o professor tem de sensação ao atuar com essas duas áreas? A criminal também. A criminal e a de família, né? O que pesa mais para o professor? O que o professor acha? O juiz uma vez disse assim para mim, como essa Xerox. Acho que não existe mais Xerox hoje. Existem ainda? Um pouco existe. A gente usa mais digitalização, mas acho que existe, sim. Para fazer as provas, a gente aplica as provas para os alunos, né? Entrega, tipo eles xerocam. Em biblioteca, sim. Geralmente, quando é livro de consulta restrita. Fotocópias. As fotocópias. Se eu tivesse uma máquina da Xerox que reproduzisse filhos, eu pegaria o filho do casal, tiraria 2 fotocópias desse filho, entregaria a fotocópia para a mãe, uma fotocópia para o pai, e trancava o filho no cofre do cartório. Pronto. Agora você se resolve. Acabou a guerra. Cada um está com o mesmo filho e eu fico cuidando dele aqui. No crime, o professor Paulo José da Costa Júnior diz lá ele tem um livro maravilhoso, sabe? Eu adoro esses livros sobre casos criminais que ele atendeu. Nunca queira saber. Nunca queira saber a verdade. O cliente, quando chega no escritório, o cliente já vem com a autodefesa pronta. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes é incompatível com a defesa técnica. Total. Ou incompatível com tudo, né? Mas ele vem. Ele já vem preparadinho. Ele já vem preparadinho. Não queira saber a verdade. Porque quando você se torna o senhor ou a senhora da verdade, sabe, dá uma desmotivação na gente terrível, sabe? E a gente atende cada coisa, né? Aliás, o advogado criminal é um advogado totalmente diferente. O professor Machado dizia, o advogado criminal tem que ser louco. Um advogado criminal chega às 3h da manhã em casa e a mulher, onde você esteve até essa hora? Estava aí nos bordéis. Verdade? Verdade? Porque onde é que eu vou encontrar os meus clientes? É uma advocacia diferente. O advogado criminalista, ele não é um advogado civilista. Ele não é um tributarista. Ele não é um advogado ambiental. Ele é criminalista. Ele é um homem corajoso. Ele é um homem corajoso. Via de regra, ele não tem estupim na dinamite dele. E nós temos que enfrentar não essa criminalidade de bagatela que está aí, mas às vezes nós temos que enfrentar fatos da vida que enojam. E nós enfrentamos. Mas o senhor é advogado de bandido. Eu não sou advogado de bandido, eu sou advogado. Sou advogado criminalista. Mas o senhor não vai conseguir fazer nada nisso. Aí vou. Claro que vou. Eu vou conseguir diminuir a pena. Vou conseguir um regime diferente para ele. Essa questão de
esse confronto. E até somos, às vezes, mal vistos. Né? Mal vistos. E nós não devíamos ser mal vistos. Não devíamos. Porque lá para frente, talvez a gente possa até receber aquele que nos vê mal para prestarmos, né, os nossos préstimos. Né? A vara de família, então, quanta coisa Marion podia ser resolvida. Amor de mula, Marion. Aquele amor incrível que um dia embalou 2 seres nascidos de mulher e que de uma hora para outra aquilo ali acaba. Mas não acaba com respeito, com amizade, principalmente havendo as crianças, né? Mas aquilo ali tudo acaba de uma maneira trágica. E olha o que estamos encontrando hoje aí. É o tal do feminicídio. Infelizmente, os números são isso assustadores. E isso vem mudando, inclusive, a cabeça dos magistrados. Há uma dificuldade para nós, os criminalistas, hoje, para enfrentarmos fatos de direito de família com conotação criminal. Muito difícil. Mas o amor acabou. O amor vira processo. O amor vira processo que se materializa nos autos do processo, né? Não, eu fui lá, peguei o processo. Ninguém pega processo. Antigamente nós pegávamos os autos do processo. Depois, hoje, nós acessamos não tem mais autos do processo. Hein? O Projúdio, o EPROC. O PROC é virtual. Mas você lê tudo que ali está. Mas, Marion, e já falamos sobre isso, como as soluções de direito de família mudaram também. Hoje eu vou no cartório ali e resolvo tudo. Vou ali, resolvo, assino e já saio de lá com perspectiva de um casamento para essa semana. Hoje se faz inventar, faz a partilha até tendo criança no meio. E antigamente não era assim, eu te disse isso. Antigamente havia o interesse público por trás disso tudo. E a ideia era preservar a qualquer custo o vínculo. E regrar tudo isso. Primeiro vocês vão desfazer a sociedade de vocês. Passado um determinado tempo, então, vocês amigavelmente podem desfazer essa sociedade. Aliás, no começo nós tínhamos um escritório de advocacia, ensino jurídico. E tínhamos um escritório lá na Federal. E eu já metido, já no primeiro ano, fui advogado, entre aspas, auxiliar. Não. O saudoso professor Rogério Fagundes, ele era o regente do escritório. Então, à tarde, eu prestava meu trabalho lá. Uma mulher levou uma camaçada de pau do marido. E ela foi procurar um auxílio no escritório, não tinha dinheiro para contratar advogado. Mas ela tinha recém-casado, Marion e Michel. E a lei falava que para pedir a separação tem que ter 2 anos de casado, coisa assim.
Eu perguntei, quanto tempo a senhora está casada? Eu estou casado há 3 meses. Não dá. Como não dá? Não dá para separar. A lei fala em 2 anos. A minha leitura foi a leitura dos 2 anos até para a separação litigiosa, desquite litigioso, que ali não se exigia o tempo da relação. Mas quer dizer que eu vou ter que ficar apanhando lá. Coitado, exatamente. Céu A senhora vai ter que ficar apanhando lá até saber se acha alguma proteção com a sua mãe e tal. Daí a senhora volta daqui 1 ano e meio aqui. Era assim que se advogava. Porque a formação que nós tínhamos de penal era nenhuma no primeiro ano. E a formação, qual era a formação que nós tínhamos no primeiro ano? A formação do direito romano. Que o professor José Eduardo Soares de Camargo, grande professor, nos transmitia. Então, nós estudávamos as instituições romanas. A obra lá do Justiniano, de tudo. E aí a gente ia tentar resolver os problemas da atualidade com a legislação romana de antanho lá. No segundo ano, estava fazendo um estágio no tribunal, conheci o professor Alcides Munhoz, que me convidou para trabalhar com ele. E fiquei com ele de 72 a 83. Nós tínhamos feito um grande júri em Curitiba, um dos grandes júris de Curitiba. E o cliente, então, como agradecimento, pediu-me que eu cedesse a minha churrasqueira para que nós comemorássemos a resolução do caso dele. E tratamos para aquele dezembro de 1983. Então eu disse para ele, por volta de 5:pouco da tarde, o senhor vai jantar comigo hoje lá em casa. Meu Deus, eu nem sabia de como que não, professor. Eu já tinha falado para o senhor isso. Já por volta de 8:pouco, 9 horas, ele chegou, estava tão bonito, professor. Chegou com uma jaqueta, uma camisa, jaqueta assim, daquelas de camurça. Ele estava com o peito, acho que aberto a camisa, com aquele brasão que ele carregava. Uma camisa de seda tão bonita. Ele estava tão bem vestido. E ele estava se preparando para ir representar o Brasil num congresso internacional de direito penal. Acho que era no Egito. Onde ele iria debater com Novoa Monreal o tema os crimes omissivos impuros ou os crimes comissivos por omissão. E ele elegeu o francês. Eu vou defender esse meu trabalho utilizando-me da língua francesa. E chegou na minha casa. E na minha casa, a primeira coisa que ele disse, e até foi bom, Rolf, que eu vim aqui hoje, porque eu quero conhecer tua filha, a Elô. A Elô tinha nascido em outubro de 83. Estava 2 meses. Pegou a Elô no colo, agradou a Elô. A nossa reunião hoje vai ser toda ela palavreada em francês. Quem não souber francês não participa. Daí fica aí no seu canto. E a mulher do Sérgio, a minha mulher, elas falavam francês. Ele
ficaram os três lá falando francês. E nós lá, o cliente, eu com o Boto, de Lacerda, nós lá conversando. Quando chegamos um pouco da noite, ele diz assim, eu vou embora. Eu digo, mas como eu vou embora? Eu vou embora. Ele era impositivo, ele era taxativo. Ele amedrontava, ele era duro. Eu vou embora. Mas eu nem servi o jantar ainda, eu vou embora. Tá bom. Ele veio até o portão da minha casa, estava com um carro preto, zero, maravilhoso. Carro da época. Tchau, professor. Tchau, Rolf. Até segunda. E foi embora. E eu voltei. Passado um tempo, bateu o telefone, o celular não existia. Isso não existia. Nem se pensava nisso. Bateu o telefone. O doutor Virmão quer falar com você. Meia-noite e pouco, quase 1h da manhã. O doutor Eduardo nunca me ligou. Oi, Rolf. Sim, doutor Virmão. O Alcides esteve aí com você hoje, na tua casa. Que é que eu vou responder? O que aconteceu? Ele esteve ou não esteve aí na tua casa? Esteve. Por que o senhor quer saber? O Alcides está morto, Rolf. Como assim, doutor Virmão? O Alcides está morto. Eu queria saber se ele esteve. Você mora em que bairro aí, Rolf? Eu moro no Bacaxiri, doutor Virmão. Pois é. O Alcides saiu da tua casa, então pegou a estrada, a pista que vem para o centro, a rápida, né? E o trem estava passando ali, e ele não viu o trem. Ele entrou embaixo de um vagão do trem. E morreu com 53 anos de idade. Era diretor da faculdade da Federal. Recentemente tinha sido presidente da OAB do Paraná. Concorreu à presidência do Conselho Federal da OAB e não foi eleito. Isso entristeceu muito o coração do professor. E nós o perdemos. Nós o perdemos no dia 2 de dezembro de 1983. Eu me lembro que eu liguei para o professor Machado e avisei o professor. Professor Machado, o professor Alcides está morto. Dona Rolf, está brincando comigo? Eu digo, não é verdade. Liguei para o Hélio Nares. Doutor Hélio, o professor morreu. Liguei para o doutor Mário Jorge. O professor morreu, doutor Mário. E fui ligando para os professores, para os penalistas da época. E eu com o Sérgio às pressas. Corremos lá para o Instituto Médico Legal e lá encontramos o corpo do professor. Ele se machucou demais. E daí, o corpo vai ser velado onde? Vamos velar, alguém disse. Lá na reitoria, não, na reitoria não. Nós vamos velá-lo lá na
faculdade. Vai ter que ver lá no andar, e no andar, no primeiro andar, que é a sala da diretoria. Mas e como vamos levar o caixão lá? Esse é outro problema. Esse é outro problema. E aí, acabou, professor. Que era um homem que conhecia o direito penal, que vinha de uma família de penalista, o tio era penalista. Que Laertes de Macedo Munhoz foi constituinte, foi deputado. Família muito inteligente, a dos Munhoz, que trabalhava com a parte geral do Código Penal, que conhecia a ciência do direito penal. Questões pequenas, sabe, não sensibilizavam o professor Alcides. Adorava trabalhar com a culpabilidade. Aí era o chão dele. Tanto que ele escreve ali aquele livro dele, As Discriminantes Putativas Fáticas, né? Ele escreve sobre a tentativa no direito penal. O último trabalho dele, Os Crimes Omissivos Impróprios e a Legislação Brasileira. Teve uma participação assim fenomenal na feitura do Código Penal de 69, por intermédio do senador Ascioli Neto, Ascioli Filho, pai do Asciolinho Neto, o pai da Chica, o avô da Chica, que era o nosso senador, então, que recepcionava todo esse material que vinha aqui do Paraná, sabe? Que foi muito importante nas críticas que ele fez ao Código de 69, a legislação depois de 74 aí, mas que muito amigo do Fragoso, do professor Everardo, Paulo José, que era aquela geração, a geração do melhor naipe, sabe, do Brasil daquela época, que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conviver. Coisa boa. Até hoje há pouco eu estava me lembrando, sabe, de um congresso que foi realizado aqui no Paraná, em Curitiba, do professor René Dotti, sabe? Quando o professor lançou uma obra maravilhosa, não há bases e alternativas em matéria criminal, que eu acompanhei na época em que eu o substituía, mas quando ele fala sobre a liberdade de expressão e os crimes de imprensa, olha, para aquela época, e contemplando esse trabalho com a época atual, quanto descompasso a gente encontra aí, sabe? E tivemos, então, penalistas aqui no Paraná, sabe? Penalistas de mão cheia, tanto no Poder Judiciário, Eros Gradowski, no Ministério Público, Ronaldo Botelho, nossa, professor Luiz Viel, o próprio professor Machado, quando do Ministério Público. Na advocacia, então, maravilhosos, não só aqui em Curitiba, mas em Londrina também, grandes profissionais, e que tinham uma participação assim assegurada nos melhores congressos nacionais, sabe? Porque o Paraná, verdadeiramente, ele se constituía numa história, sabe? Os penalistas eram muito bons. Sim. E, principalmente, só para terminar, os penalistas, já não é da minha época, né?
mas os penalistas nossos aqui, que trabalharam nas auditorias militares, né, na época da Revolução, corajosos, que o professor Alcides dizia, hoje eu vou fazer uma defesa na auditoria. Avisem o Egas Muniz de Aragão que eu vou trabalhar lá, se precisar, ele que me tire da cadeia. E era assim. Sim. Você ia preso, Michel. E era assim. Professor Rolf, a gente podia ficar aqui horas e horas relembrando, né? Porque a sua memória é a história da advocacia criminal, do direito penal, né? Na verdade, no Paraná. Mas agora a gente já está no avançar do horário do nosso programa. A gente queria fazer uma espécie de uma brincadeira aqui com o professor, que agora a sistemática é outra, né? Que são respostas de bate pronto. Então, uma ou duas palavras do que lhe vier à cabeça. Professor, agora não tem direito de respostas muito longas, porque a brincadeira é o bate e pronto, aqui o ping-pong, né? Que a gente chama de interrogatório, né, Mich? Sem direito ao silêncio. E sem direito ao silêncio também. Então, professor Rolf, um livro não de direito, de literatura, de história, mas de outra área, que não de direito. Um livro que marcou... Érico Veríssimo, sabe? O Tempo e o Vento. Lindo. O Érico, né? Sensacional. E um filme? Um filme para indicar. Eu estava até vendo agora 12 Homens e uma Sentença. Acho que eu já vi várias vezes. Aquele filme serve para nós trabalharmos em laboratório com os alunos. É verdade. Uma música ou um estilo musical que o professor escuta no carro, quando está em casa? Sabe, eu tenho assim uma tristeza comigo, sabe? Quando eles estiveram aqui, eu não fui até eles. AC/DC. AC/DC. Algo assim, apoteótico. Que legal. Que legal. E um sonho já realizado e um outro para realizar? Eu já realizei muito sonho na minha vida. Minha mulher até brinca comigo. Quando você coloca algo na tua cabeça, você realiza. Já tive sonho, por exemplo, de acordar e pela manhã abria o jornal e vê assim, filha acusará o pai de homicídio, porque o pai matou a mãe dela. E ela queria fazer a defesa. Eu falei para minha mulher, eu vou fazer esse júri. Pois fui para o escritório, liguei para a menina, fui contratado pela menina, fui fazer o júri, meti 15 anos no cara e acabou. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, sabe, se não realizo é porque não deu. Mas eu tentei. E um medo, professor Rolf? Tem um medo? Um medo. Eu tenho medo. Como eu disse um dia para um desembargador, não chame a minha atenção. Porque os meus diplomas são todos iguais ao seu. Agora, medo eu tenho da minha mãe. Sabe? Do medo de crítica da minha mãe, tadinha, da minha saudosa mãe, sabe? E já que falando da mãe, uma memória de infância. Memória de infância. Meu avô Eurico, que é o nome do meu filho Eurico. Uma homenagem. Um homem maravilhoso. E, professor, se você pudesse se definir em uma palavra, o que seria uma palavra que não advogado, que não avô, mas uma palavra de uma característica que defina quem é o Rolf? Isso foi uma pergunta que eu fiz uma vez para a Cioli Neto. Eu convidei a Cioli Neto para ser palestrista lá numa reunião do Rotary Club. Eu digo, meu Deus, Cioli, eu que tenho que apresentar você. O que eu digo lá? Diga lá que eu sou um ser humano. Diga que a minha mãe foi uma mulher. E diga lá que eu sou do sexo masculino, para mim chega. São 3, né? E eu achei tão interessante isso, sabe? Eu achei isso muito interessante. E já é o suficiente, eu tentei, né? sabe, acertar. Tentei acertar. Muita coisa eu não consegui realizar.
meus planos em muita coisa não deram certo. Ou por causa da politicagem, sabe? Ou por causa do meu jeito de ser. Difícil. Só. Não difícil para safadeza, nunca foi. Eu fui de uma cintura dura. Uma cintura dura. E às vezes, talvez eu tenha molestado, sabe? Alguém e as portas se fecharam. E as portas se fecharam em muita coisa que eu podia ter realizado se eu tivesse tido essa sensibilidade da safadeza, sabe, na condução da minha vida e de saber levar as coisas. E não é do meu feitio. Isso fechou muita oportunidade para mim, mas cheguei até aqui, né? E chegou muito bem. E uma comida preferida? Eu gosto de churrasco. Mais algum específico ou o que você faz? Eu gosto de costela. E como estão acabando com a costela? Ninguém mais faz. É difícil fazer costela. Ela é exigente de umas 6, 7 horas de fogo. Uma picanha, você coloca ali 2 minutos, ela está pronta. A costela não acompanha a aceleração do mundo, né, professor Rolf? E uma curiosidade sobre o professor que pouca gente sabe. Uma curiosidade sua que não é muita gente que tem conhecimento. Uma curiosidade. Acho que é quase um segredo seu, basicamente, aqui, professor. Eu acho que... Não, eu não tenho isso, não. Acho que eu fui um livro aberto até demais, sabe? Eu devia ter sido mais fechado nas minhas coisas. Não ter tido compartilhado muita coisa, sabe? Isso é um perigo. Sabe? Um perigo, Marion. Antes de conseguir, não fale. Antes de fazer, não conte. Bom conselho. E para finalizar, professor, um vinho para o dia a dia, assim, aquele vinho para às vezes tomar, não quer, e um vinho para uma ocasião especial. Uma dica para os ouvintes. Sabe que um dia eu fui numa reunião com um grande amigo meu, o professor Francisco Moraes Silva, catedrático da Medicina Legal. E ele estava recebendo naquele dia um vendedor entendedor de vinho. E os dois conversando. Quando, num determinado momento, o sujeito disse assim: porra, mas como seu amigo é um estúpido, hein? Sobre mim. Porque eu vi aquela hora, aquela conversa, e o que me veio na cabeça, puxa, como eu gosto de vinho, eu falei para eles. Olha, lá em casa tem sido feito cada sagu que vocês não imaginam. O senhor é estúpido. Ele disse para mim. Mas o vinho, sabe? O vinho é impressionante. Eu não sou assim um sujeito delicado para o vinho. Eu aprecio muito o fumador de charuto, o tomador de vinho, o cuidado que eles têm, sabe? Não pegar no charuto, não acender, não preparar no vinho, não abrir o vinho, da oxigenação dele. E isso me lembra tanto, sabe? Não toda essa delicadeza, mas me traz assim, a lembrança, meu pai, sabe? Meu tio, meu antigo sogro, que eram pessoas que consumiam o vinho do garrafão, sabe? Lá no interior. Uhum. Eu que sou lá da cidade União da Vitória. E não tínhamos essa possibilidade de acessar hoje, né?
E aqui em Curitiba, Dr. Botelho, sabe? E os seus vinhos. Então, quando eu tinha oportunidade de agradar o Botelho, certa feita, eu falei com o cliente era muito vinho. Ele comprava assim uma carreta de vinho. E eu disse para o meu cliente, puxa, eu tenho um amigo que gosta tanto de vinho. Me dá o endereço dele, mandou 2 caixas para o professor Botelho. Uhum. Sabe? Professor Hernani Simas Alves, o catedrático da medicina legal. Ele que disse uma vez para mim, quando o perito é bom, ele fala com o morto. Ele dizia. E é na necropsia que eles conversam. E ele descobre tudo. Os dois ali naquela relação deles. Então, quando eu o encontrava, eu dizia para ele, grande professor Hernani, grande comedor de ambrosia e tomador de vinho lá no Olimpo, com os deuses, né? Ele gostava. E eu, então, presenteava vinho para ele. Meu Deus! E sabe, Mário, essa gente toda se foi. Sabe, toda essa energia, Mário, se foi. Mas deixam muita coisa, né, professor? Porque nós estamos aqui hoje, enfim, falando sobre eles, né? O quanto o professor aprendeu, nós aprendemos. Então, a verdade é que eles é uma responsabilidade, sabe, de nós não deixarmos essa gente desaparecer. Eu compreendo, assim, essa memória é uma responsabilidade mesmo com a história. Né? E a gente agradece imensamente, professor Rolf, a sua presença aqui, muito valiosa para nós. A gente entrevista aqui uma série de procuradores, promotores, desembargadores, advogados, de todas as fases, né, da advocacia criminal. Então, alguém que está acabando de passar num concurso e está com uma visão entusiasmática, enfim, assim, muito animada ainda da profissão, pessoas que estão há algum tempo. E trazer aqui o professor foi muito importante para nós, porque a gente pôde escutar histórias que a gente, no dia a dia, às vezes não tem acesso, não pode escutar. Tenho certeza que isso foi muito valioso, tanto para mim, quanto para o Michel, quanto para os nossos ouvintes. Então, só posso agradecer do professor ter disponibilizado o seu tempo, né, a sua energia e todo esse conhecimento, toda essa memória para estar aqui dividindo esse momento muito importante e muito especial para nós, professor. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado, professor. E acho que é importante também porque é um registro da história. Sem dúvida. Toda a história que a gente teve aqui do direito penal paranaense repassada pelo professor, todas essas memórias é muito importante até para quem, nosso público, às vezes é um pouco mais jovem, para eles entenderem que existe-se uma base, que existe-se um estudo e que foi feito isso durante muito tempo aqui no Paraná já, e que não é à toa que a gente tem hoje grandes penalistas aqui com a gente, inclusive o professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Viva. Um brinde, viva. Obrigada, professor Rolf.